Olá, gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o nosso tema tende a ser um pouquinho diferente, tá? Mas caso você entrou agora no canal, eu já vou avisando que eu falo muito a respeito de política, a respeito das questões relacionadas à economia, notícias e também literatura. E eu sou uma pessoa associada, no caso, de alguma forma, à escola austríaca. Logo, eu sou a favor da liberdade e também do livre mercado. E eu acho que esses são um dos principais formas de resolver os nossos problemas atuais. Não é a solução, mas é um aspecto que eu acho que eu posso chegar com a minha lógica. Bom, em primeiro lugar, o que eu posso falar hoje é a respeito um pouquinho do regime comunista de Stalin, tá? O regime comunista de Stalin e a história geral da União Soviética, que eu vou resumir em breve depois de, há alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos, ter lido este livro aqui que vocês estão vendo. Stalin, de Jean-Jacques Mary, tá? Um livro gigante aqui, tem mais de 800 páginas. Achei maravilhoso, realmente é uma ótima bibliografia dele. E eu vou usar ele como uma das principais referências para esse meu vídeo. Bom, eu vou começar contando para vocês um pouquinho daquilo que aconteceu antes do surgimento da União Soviética, já logo lá no século XIX, né? Tanto que o Stalin nasceu lá e até agora a gente não sabe direito nem qual é o ano que ele nasceu. Isso quer dizer o seguinte, nós não sabemos, por exemplo, se ele nasceu em 1777, quer dizer, 1887, 89, a gente ainda não sabe direito, até porque isso é um dos grandes problemas que são abordados, inclusive, nesse livro, porque ninguém sabe quando que ele nasceu. Ele afirma que nasceu uma determinada data, mas existem outros documentos mostrando que são outras datas, inclusive até o próprio dia é confundido, né? Até o próprio mês de vez em quando entra assim em confusão, tá? Mas a princípio o Stalin ele nasceu na Geórgia, tá? Muitos pensam que ele era russo, mas não, ele era georgiano, que é um país aí muito perto da Rússia, e ele era o filho de um sapateiro, né, chamado Vissarion. O Vissarion ele era basicamente um alcoólatra, era um cara viciadíssimo em bebidas alcoólicas e também da mãe dele, né, que é Yekaterina, se eu não me engano, né. E a mãe dele era uma mãe bem dócil, era uma mãe realmente uma mãe bem cuidadosa do filho, ou seja, ela realmente gostava do próprio filho, cuidava dela da melhor forma possível, gostaria que o Stalin se tornasse uma pessoa religiosa, uma espécie de pastor de lá, né? E o Iosif, como filho de Vissarion Djugashvili, era um camponês e sapateiro, nascido em 1850 na aldeia de Didi Lilo, situado no meio das vinhas, não muito longe de Tiflis, que era uma cidade ali da Geórgia. E também na mãe dele, Katerina Georgievna Geladze, que a gente diz Keke, né, que é uma espécie de pseudônimo para ela, né? Que é filha também de camponês, nascida no vilarejo de Gambureli, perto de Gori, que é uma outra cidade da Geórgia, em 1858. Ou seja, o problema já começa em 1900, já começa já no século XIX, tá? O pai dele, gente, foi um dos grandes problemas na vida dele, pois ele batia muito no Stalin o tempo inteiro, chegava em casa tudo bêbado, metia porrada nele, enquanto a mamãe dele gritava: ai meu Deus do céu, para com isso, Vissarion, para com isso, né? Mas ele continuava batendo, metia porrada até nela, e o Stalin teve que fugir, inclusive de vez em quando da casa dele para ir na casa dos vizinhos para fugir do pai a fim de não apanhar, tá? E o Stalin, o nome dele mesmo é Iosif Vissarionovich Djugashvili, porque o nome Vissarionovich é a mesma coisa que, por exemplo, Johnson,
né, em inglês. Vissarionovich quer dizer basicamente filho de Vissarion. E isso é também a formulação do meu nome, né, que também é russo. O meu nome, por exemplo, é Vadim Romanovich Kovalyov. Vadim é meu primeiro nome dado pelos meus pais. A Romanovich é basicamente filho de Raman. Kovalyov é o nome da família. Tanto minha mãe quanto meu pai têm esse nome, tá? E depois de um certo tempo, o Stalin entrou no seminário dele, no seminário de Gori, né? E se tornou, no caso, nos primeiros anos, um bom aluno. Mas depois do terceiro ano, ele começou a ter baixas notas, alta frequência, ficava de castigo o tempo inteiro, recebia muitas advertências, suspensões, e então começou a se aliar aí a alguns grupos muito mal educados ali da escola e acabou sendo expulso, tá? E depois de ele ter sido expulso, ele começa a entrar ali em conjunto com outras pessoas que queriam uma revolução, já no século XIX mesmo, tá? Essa coisa de 1917, gente, na verdade começou muito antes, tá? 1905 já estava estourando também, 1910, isso foi uma coisa que foi crescendo, tá? Não foi de um dia para o outro, não, a revolução. E no momento em que ele estava ali na junção ali com outros grupinhos de estudantes que estavam se organizando, né? Ele acabou encontrando grupos e conversando com eles, cada vez maiores, até ele, no caso, conheceu o Lenin. E o Lenin foi, no caso, o representante, né, dessa classe trabalhadora daquela época, tá? Bom, e então a gente também tem que lembrar que o Stalin teve realmente uma vida muito miserável no início. Fora de ser batido dos pais, ele pegou também uma varíola, quer dizer, uma doença, né, que atingiu todo o corpo dele, principalmente o rosto, que deixou todo esburacado. E isso é uma doença horrível. Ele, por exemplo, passou na rua e quando criança, foi esmagado por uma carreta onde era andada por cavalos, quebrou o braço dele, ele nasceu com um braço, gente, medindo um tamanho um pouco menor do que o outro, nasceu com o pé onde o segundo e o terceiro dedos eram colados, também estranho, né? Um carinha que já nasceu estranho, né? Você já vê que tem umas tendências aí estranhas, né? Que depois vieram a se confirmar, tá? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, o Stalin nunca foi um dos maiores condutores da revolução. O maior condutor mesmo foi o Stalin, foi Trotsky, tá? E um outro pessoal aí como Zinoviev, que teve também uma certa participação, mas o Stalin nunca foi, ele sempre foi ali, ó, jogado do lado. Ele só aproveitou a chance de quando, no caso, o Lenin morreu, e conseguiu aproveitar a chance de se eleger aí como um secretário-geral. E depois ele foi fazendo a politicagem dele, começou a perseguir muitas pessoas e acabou alcançando o poder. Lembrando que o Stalin não gostava do Lenin, tá? Isso ficou muito evidente em toda a história, tá? Algumas pessoas acham muito que o Stalin gostava do Lenin, mas isso é mentira. O Stalin odiava o Lenin. Por exemplo, o Lenin, gente, ele morreu, se não me engano, em 1922 ou 1921, acho que 1924, já nem lembro mais, gente. Ele morreu, né? E quando morre, o Stalin fica todo feliz, se livrou do velho. Mas enquanto ele estava morrendo, se não me engano, de meningite, o Stalin fazia o máximo possível para enganar ele e tirar ele do cenário político. Ou seja, é assim que funcionava naquela época, tá? Fazia de tudo para tirar do cenário político. Mentia, botava jornais falsos, notícias falsas para enganar o Lenin, fazia de tudo para enganar ele, tá? Inclusive,
também notícias falsas, mensagens falsas a respeito dos colaboradores dele. Isso quer dizer, falava mal do Trotsky, falava mal de todos os outros colaboradores dele, a fim de fazer o Lenin falar aquilo que ele queria falar, e até chegava a proibir visitas ao Lenin. Ou seja, contra mesmo a vontade do Lenin. O próprio Lenin não aguentava ele e falava mal dele, né? E falava lá, meu Deus do céu, agora já não tem jeito, ele próprio aceitou que foi traído, até o próprio Lenin sabia disso, tá? E ele foi crescendo, crescendo, crescendo no partido, e foi um excelente estrategista, o maior estrategista da história, sem dúvida alguma, como o próprio Olavo de Carvalho disse, tá? Eu vi a figura dele, gente, ele realmente é ótimo. Com certeza, se não fosse o Stalin, hoje não haveria grupos tão bem caracterizados, tão bem formulados no comunismo como hoje, sem ele, porque ele foi realmente o rei da manipulação, que pôde aí fazer com que as pessoas aprendessem com ele a como manipular umas às outras, de trazer de alguma forma esse conhecimento para os comunistas atuais, de como se faz aí para ele agir, né, para conquistar o poder supremo, tá? Então, a gente tem que lembrar que antes disso tudo havia a Guerra Civil. E na própria Guerra Civil Russa, que estava ali acontecendo em 1917, né? Em 1919 ainda estava rolando a Guerra Civil Russa, o Stalin também teve uma participação. Ele chegava lá, mandava matar um monte de generais, mandava os soldados partirem tudo pra frente, vai, segue pra frente, bota pra frente soldado. Os malucos tudo morria sem qualquer tipo de organização. As pessoas adoram falar que ele foi um ótimo líder militar, mas isso é mentira, tá, pessoal? Realmente, o que a gente se vê é que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento militar. Nunca foi militar, e até as próprias estratégias que ele abordou eram horríveis. E isso aconteceu basicamente de um dia pro outro. O cara chegou lá e falou, vou comprar uns tênis assim para parecer como militar, vou colocar uma jaqueta aqui de militar, colocar um bonezinho. Foi lá e falou, é isso aí, agora eu que mando. E mandou prender, mandou matar um monte de gente, um monte de soldados. Inclusive ele chegou para um grupinho de 3 meninos, eu acho que tinha 12, 14 e 16 anos, e parece que mandou matá-los. Até o próprio soldado não quis obedecer ele, né? Eu acho que ele mandou matar o soldado, mas aí todo mundo começou a duvidar disso aí, e ele teve que voltar atrás na decisão dele, tá? Então é um cara assim que realmente foi bem frio mesmo. Ele não tinha, era um completo psicopata, sabe? Ele era um psicopata, eu não tenho a mínima dúvida disso. Isso a gente vê durante toda a história. Ele forma amigos e no próximo tempo ele os derruba. Ou seja, ele não tem compromisso com absolutamente ninguém. Só para você ter certeza, ele matou quase todos os generais dele, quase todos. Eu não estou falando assim, 50%, 90%, não. Ele matou quase todos. Ele só não matou uns 2 lá, porque tiveram tanta fama que ele não conseguiu matar. Por exemplo, o Marechal Zhdanov, ele não pôde matar. Por que não pôde matar o Zhdanov? Porque ele tinha ali um apoio popular gigante. Então o que ele fez? Começou a xingar ele, falar mal dele pro público, para todo mundo, e não adiantou, porque o próprio povo não acreditava nas palavras do Stalin. Daí o Stalin pegou e rebaixou ele de cargo e mandou ele para um posto mais baixo. Não adiantou mesmo assim. Então ele rebaixou de novo e mandou lá para o fim do mundo para ser o comandante daquela cidadezinha, daquele bairrozinho ali que ninguém liga, que não tem ninguém, que não tem importância nenhuma, para tentar se livrar dele. E mesmo assim não conseguiu acabar com a fama. Inclusive tem uma marcha soviética do exército com o nome dele.
E o outro foi o Voroshilov. O Voroshilov foi um cara que estava junto com ele lá na Guerra Civil Russa, onde eles se conheceram, e eles logo se identificaram, porque os dois eram psicopatas, um psicopata se identificou com o outro, e foi aí que eles foram jogando as peças ali, mandando soldadinhos ir para a guerra, todo mundo morrendo lá, tá? Bom, e o Voroshilov depois, em 1935, foi promovido com cinco marechais: Voroshilov, Budyonny, Yezhov, esqueci já, mas ele foi promovido com outros 5 generais em 1935, tá? E desses 5 marechais, o Stalin deu conta de matar todos os outros 4. O Voroshilov ele tentou matar, só que ele não pôde. Não pôde porque simplesmente ele tinha muita fama, já teve muito controle, né? Estava quase prestes a matar, mas teve que desistir devido a toda a pressão que havia, e falou, realmente, por mais que eu odeie esse cara, por ele ser tão psicopata como eu, mas é melhor mantê-lo. O Voroshilov, depois do Stalin morrer, permaneceu durante muitos anos ainda como marechal, tendo um grande poder, e depois acabou caindo com toda aquela operação que se fazia contra a cascata militar e a cascata que apoiava o próprio Stalin, tá? Lá mais ou menos na década de 60. E o cara ainda viveu por um tempo e só depois morreu, né? Morreu ali todo puto. Você tentou resistir um pouquinho no poder, se resistiu bastante tempo, mas depois não adiantou, acabou caindo no mesmo jeito. Foi rebaixado do cargo de marechal e mandado embora, tá? Bom, mas ele matou quase todos os generais, ou seja, teve um desprezo muito grande. Lembrando que a maior parte dos generais lá são todos inexperientes, tá? É um grande mito que se constrói de que os militares, os generais russos, os generais soviéticos eram bem qualificados. Isso é tudo mentira. Eles eram promovidos conforme a aliança deles com o Stalin. Isso é a mesma coisa que acontece em todos os outros países ditatoriais que tem aí, que nem na Venezuela, gente. Na Venezuela, o Maduro promoveu ali mais de 2.000 generais. Pessoal, como é que ele fez isso? Ele fez isso porque é aliança política. A mesma coisa acontecia na União Soviética. Ele promovia para ter o controle sobre as Forças Armadas. Passava o general uns 2, 3 anos, ele mandava matar e depois mandava colocar outro. E é exatamente isso que ele fazia. Ele percebeu o seguinte: poxa, agora eu tenho aqui, essa cascata aqui é velha, né? Depois que eu morrer, esse pessoal aqui vai ficar e vai acabar. Não. Então eu vou eliminando esses caras, vou colocando um pessoal mais novo, para que depois que eu morra, esse pessoal aqui que serviu para mim vai continuar fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse. E então ele teve ali de vez em quando um general ou outro que ele gostava, tá? Aí cultivava, nossa, esse cara é muito legal, mas depois ele fracassava e mandava matar. E era uma decepção atrás da outra, porque nenhum conseguiu, de alguma forma, satisfazer ele, tá? Teve aqueles processos de Moscou também, tá? E realmente ele exterminou grande parte, gente. Eu acho que uns 2/3 dos principais líderes ele mandou matar, tá? Não só nesse processo, mas em várias outras ocasiões. Inclusive, gente, é verdade, como o Olavo de Carvalho disse, de que o Stalin ele tinha uma certa relação com Hitler, tá? Isso é verdade. Tá até escrito aqui no livro, ó, página 435. A tentativa de novo mal sucedida de aproximação a Hitler relaciona-se com as tensões internas que fragilizam o regime. Para financiar o plano quinquenal, Stalin inventa com efeito um empréstimo voluntário obrigatório, cujo montante exorbitante corresponde a 3 meses de salário e foi fixado pelo Politburo.
E sempre foi assim, gente. Ó, em 29 de abril de 1936, a Alemanha e a União Soviética assinam um acordo comercial. Stalin tenta ir mais longe, mas operários franceses e espanhóis intrometem-se sem o saberem nessa tentativa em junho. Irrompe uma greve geral na França em julho. O levantamento popular responde à insurreição fascista na Espanha e volta ao fracasso. Se bem que Moscou evite durante 3 meses teve na Espanha, Stalin e Hitler parecem encontrar em dois campos opostos numa luta até a morte. Mas ele tenta ali, de alguma forma, sempre ali tentar uma amizadezinha com Hitler. Isso é verdade, isso está escrito aqui no livro muito bem nessa página aqui de 1934, 1935. Dá para ver muito bem essa tentativa do Stalin de se aproximar do Hitler. Até porque ele ficava assim, nossa, mas que cara bem... O cara consegue fazer tão bem, né? O sistema dele dá certo, essa ditadura, né? Vamos me filiar a ele, né? E acabou cultivando o Hitler de alguma forma. Então, é verdade parcialmente sim que o Stalin, de alguma forma, queria algum tipo de relação com o Hitler, mas depois falhou. Logo, sim, tinha comércios entre os dois, sim, o Stalin tentava lamber de alguma forma ali os pés dele para conseguir algum tipo de ganho, tá? E realmente Stalin financiava de alguma forma o Hitler. Isso é verdade, isso é contado aqui no próprio livro, só que o Hitler nunca deu bola para ele. O Stalin, mano, o cara que era mais potente praticamente em todo esse período, e o Hitler ali nem tá nem aí pro Stalin. O Stalin sempre tentando ali, olha Hitler, vamos estabelecer um acordo aqui, e o Hitler não tá nem aí, o cara não queria nem falar com ele, né? Depois é que o cara ficou bem bem puto com isso, vamos dizer assim. Mas essas relações só começam a terminar depois mesmo que o Hitler invade a União Soviética. Por quê? Porque o Stalin fica assim, meu Deus do céu, esse cara que eu fiz de tudo para financiar, para ter um acordo com ele, para ter uma amizade com ele, chega lá e vem com essa de mandar uma guerra contra mim, contra a União Soviética. E aí por isso o Stalin ficou 3 dias ali parado na cama, não sabia nem acreditar, e mandava até matar pessoal, aquele pessoal que estava falando, o Hitler tá invadindo aí a União Soviética. O Stalin, tá maluco? O Hitler não iria fazer isso. Vou te matar, seu mentiroso. E mandava matar mesmo. Aí depois o cara falava, não, o senhor Stalin, realmente está acontecendo isso, tá? O Hitler está invadindo. O cara ficou assim 3 dias sem acreditar nisso. Mas depois ainda ficou 3 semanas ali realmente pensando, pô, meu Deus do céu, o que eu faço, né? E não adiantou. E aí ele teve que realmente responder a isso, porém quando respondeu, de alguma forma já estava bem tarde, porque grande parte das forças armadas já não estavam muito satisfeitas aí, né? As forças armadas, grande parte das forças armadas soviéticas já tinham sido destruídas. Stalin afirma: se fizermos uma aliança com a Inglaterra e a França, Hitler não atacará a Polônia. Se fizermos um tratado com a Alemanha, esta atacará a Polônia, e a Inglaterra e a França entrarão na dança. A partir daí, teremos grandes hipóteses de ficar de fora do conflito para podermos entrar em guerra em um momento mais vantajoso. A primeira vantagem da situação seria o aniquilamento da Polônia até as vizinhanças de Varsóvia. Anuncia importantes concessões da Alemanha, em parte imaginárias, que deixaria assim o caminho aberto para a União Soviética intervir nos países bálticos, na Romênia, na Bulgária e na Hungria. Examina em seguida os 2 cenários possíveis relativamente à guerra que se avizinha. Se a Alemanha perder a guerra, irá se sovietizar, mas os vencedores esmagarão a Alemanha bolchevique. Se a Alemanha ganhar a guerra, ficará demasiadamente esgotada para atacar a União Soviética durante os próximos 10 anos, e será ocupada para impedir o fortalecimento de países vencidos. Conclusão: é do interesse da União Soviética que a guerra deflagre entre o Reich e o bloco capitalista
anglo-francês. Então, uma outra hipótese confirmada pelo Olavo de Carvalho. Realmente tinha dois interesses e os dois pensavam exatamente a mesma coisa. O Hitler queria que o Stalin atacasse todo mundo, pegasse tudo para ele, para depois o Hitler chegar lá e passar o rodo e pegar tudo. E o Stalin é a mesma coisa. O Stalin falou, não, o Hitler é tão burro, mano. O cara realmente consegue ganhar a guerra, mas não consegue manter o governo como eu. Então vamos esperar o Hitler invadir toda a Europa, toda a Ásia ali, pegar tudo para ele. Quando ele estiver bem enfraquecido, a gente vai lá, destrói o Hitler e pega tudo pra gente. Isso é verdade. Outra hipótese do Olavo de Carvalho é confirmada, tá? E no próximo vídeo eu vou continuar a respeito dessa história. Caso você gostou, se inscreva no canal. Caso você não gostou, pode falar pra mim aqui que a gente responde, a gente debate também, tá? E eu vou continuar a respeito dessa história no próximo vídeo, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem o conteúdo, comentem aquilo que você gostou, dê like e tchau, tchau, até a próxima.